Hello guys, my name is Wellington. Here you are for class number 2. Vamos então para a nossa aula número 2 aqui do nosso curso. E aqui está, o nosso slide para a aula 2. O título da aula 2 é Talking About Preferences. Talking About Preferences. Talking About Preferences significa falando sobre preferências. E nós temos aqui então o nosso conteúdo. Vamos falar do primeiro tópico, que é I like. Repita comigo, por gentileza. I like. I like significa eu gosto. E aqui nós temos alguns exemplos. Examples. I like apples. Eu gosto de maçãs. A palavrinha de, quando eu digo eu gosto de, eu gosto da ou eu gosto do, já está dentro da palavra like. Então, somente a palavra like significa gostar de, gostar da, gostar do e assim por diante. I like apples. Eu gosto de maçãs. Aonde está a palavrinha de? Já está aqui inclusa na ideia de like, ok? Mais um exemplo para vocês. I like games. Repita comigo, por gentileza. I like games. Eu gosto de jogos. I like watching Netflix series. Perceba que quando nós falamos watching, nós não falamos o G no final. Não é watching, é watching. Watching. E esse A tem som de O. Watching. Ok? Vamos repetir a frase mais uma vez. I like watching Netflix series. I like watching Netflix series. Ok? Olha só que interessante. Por que nós temos esse ing aqui no final da palavra watch, que significa assistir? Nós temos essa terminação ing apenas para que a frase fique correta gramaticalmente falando. É uma regra da gramática que diz que quando nós temos o verbo like ou qualquer outro verbo, se nós colocamos um outro verbo depois, uma outra ação depois, nós temos que fazer uma coisa, que é colocar o ing no final desse segundo verbo. Ou, para ficar correto também, nós poderíamos colocar o to, aqui no meio entre os dois. I like to watch Netflix series. Ou, como é o exemplo que nós temos aqui, I like watching Netflix series. Sobre essa outra forma de escrever a frase, nós vamos ver mais para frente. Não se preocupe com ela agora. Vamos para o nosso próximo exemplo. I like sleeping the whole day. Mais uma vez. I like sleeping the whole day. Eu gosto de dormir, sleeping, the whole day, o dia todo. I like sleeping the whole day. Eu gosto de dormir o dia todo. E aqui nós temos então a expressão I like, que nós acabamos de ver os exemplos, desculpe, e temos então a segunda expressão, que é a forma negativa, que é I don't like, para dizer eu não gosto. Então, eu gosto, I like, eu não gosto, I don't like. Vamos ver também alguns exemplos. E nós temos aqui o nosso primeiro exemplo, I do not like apples. Qual é a diferença entre do not e don't? Diferença nenhuma, não tem diferença. Na verdade, do not é a forma separada e don't é a forma contraída. Tanto faz eu dizer I do not like apples ou dizer I don't like apples. Não faz a menor diferença, ok? Você escolhe a forma que você acha mais fácil de falar e pode então treinar com uma dessas formas ou com as duas, trocando uma de vez em quando, outra de vez em quando, porque elas são exatamente a mesma coisa, ok? Não existe uma mais correta e outra menos correta, as duas estão corretas, porém, quando nós usamos don't, nós percebemos que é um pouquinho mais comumente usado em inglês. Então, em filmes, séries, e quando você viajar para fora do país, para um país onde se fala inglês, você vai perceber que o don't ele é muito mais falado, ele é muito mais usado do que o do not, ok? Vamos então aos exemplos. I do not like apples. Repita, por gentileza. I do not like apples. Próximo exemplo. I don't like games. I don't like games. Eu não gosto de jogos. E o nosso último exemplo. I don't like watching Netflix series. I don't like watching
Netflix series, ok? Nós temos aqui também mais um exemplo que eu não coloquei na negativa, de propósito, porque eu quero perguntar para você como é que eu falo na forma negativa. I like sleeping the whole day. Eu gosto de dormir o dia todo. Como que eu diria eu não gosto de dormir o dia todo? Exatamente. I don't like sleeping the whole day. Ou, se você preferir, I do not like sleeping the whole day. As duas formas estão corretas, ok? Lembrando que the whole day significa o dia inteiro ou o dia todo. A palavra whole significa todo ou significa inteiro, ok? E agora nós temos aqui uma outra expressão, uma outra parte da nossa explicação, que é he likes. I like, segue aqui o ponteiro vermelho. I like significa eu gosto. He likes significa ele gosta. I like, eu gosto. He likes, ele gosta. E nós temos esse Szinho aqui no final apenas para deixar correto, ok? Esse S ele não é um S de plural. Não significa que nós estamos falando de mais de uma pessoa. Não. Na verdade, esse S ele é um S para fazer a conjugação verbal. E aí você pode perguntar, poxa, mas o que é conjugação verbal? Presta bastante atenção. Quando eu falo em português, eu gosto com o no final e ele gosta com A no final, esse A é o que nós chamamos de conjugação verbal. É a modificação que nós fazemos no verbo para a frase ficar certa. Se eu dissesse em português, ele gosta de maçãs, é uma frase que está errada. A mesma coisa acontece se você disser he like, sem S. É um erro semelhante, é um erro parecido, só para você entender, tá bom? É claro que dá para entender a frase? Dá. Assim como no português, se você fala ele gosta de maçãs, a gente entende o que a pessoa está querendo dizer. Se você disser em inglês he like apples, dá para entender também, estará errado, mas dá para entender. E é bom a gente frisar aqui para você que existem dois tipos de erro, né, em qualquer língua, isso falando de qualquer idioma. O erro, que é considerado erro mesmo, que é aquele que compromete a compreensão do que está sendo falado, quando nós falamos tão errado que a outra pessoa não consegue compreender. Esse tipo de erro é grave e tem que ser corrigido imediatamente. Porém, o segundo tipo de erro, que é aquele erro que não compromete o entendimento da frase ou da mensagem, que foi o erro que a gente acabou de usar como exemplo, ele é um erro que precisa também, claro, tomar cuidado para não cometer, mas se você estiver na dúvida um dia de falar uma frase e você fala, poxa, eu não lembro se o he like é com S ou sem S, sabe, é um erro que não vai fazer muita diferença para a pessoa entender o que você está falando. Então, é um erro que a gente normalmente encoraja você a cometer. Então, se você está na dúvida, não lembra se é com S ou se é sem S, fale, porque é mais importante que a pessoa entenda o que você está querendo dizer do que você não falar por medo de não falar correto, ok? Então fica aí a nossa dica para você, tá bom? I like, eu gosto. He likes, ele gosta. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos, agora fazendo um exercício mental, trocando o I like por he likes. I like apples, eu gosto de maçãs. He likes apples, ele gosta de maçãs. I like games, eu gosto de jogos. He likes games, ele gosta de jogos, ok? Os próximos aqui você pode repetir depois, não vou fazer todos para ela não ficar muito longa, tá bom? I don't like, eu não gosto, nós acabamos de ver. E para dizer que ele não gosta, nós usamos he doesn't like. He doesn't like. Lembra da pronúncia dessa palavra? Doesn't. Esse S vai ter som de Z. Doesn't. He doesn't like. I do not like apples. He doesn't like apples. Eu não gosto de maçãs. Ele não gosta de maçãs. I don't like games. He doesn't like games. Ele não gosta de games. I don't like watching Netflix series. He doesn't like watching Netflix series. Ok? Muito simples, muito tranquilo. E aqui nós temos então uma última parte que é
fazendo perguntas. Como é que eu pergunto se você gosta de alguma coisa? Eu pergunto, do you like apples? O que eu estou perguntando com essa pergunta? Do you like apples? Exatamente. Você gosta de maçãs? Do you like games? O que eu estou perguntando? Do you like games? Exatamente. Você gosta de jogos? Do you like to watch Supernatural? Ou do you like watching Supernatural? Você gosta de assistir Sobrenatural, que é aquela série famosa que tem lá o pessoal que caçam os monstros, né? Acho que você conhece. Se não conhece, recomendo pesquisar. É bem interessante. Mais um exemplo com do you like, que é a pergunta não está aqui, né? Essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Presta bastante atenção. Do you like soccer? Do you like soccer? O que seria soccer? Soccer é o nosso futebol. Então, do you like soccer? Você gosta de futebol? Essa que seria aí a nossa pergunta, ok? Antes de eu explicar para você aqui a nossa extra task, antes de eu explicar para você o nosso exercício extra, eu gostaria somente de lembrar você o seguinte. Nós temos aqui don't, que significa não. Temos doesn't, que significa não. E na última aula nós vimos com o verbo to be a palavrinha not, que também significa não. É claro que o don't é uma contração, é uma abreviação de do not. O doesn't, ele também é uma abreviação de does not. Mas eu posso dizer para você que em inglês nós temos vários nãos diferentes. Nós temos not, nós temos o do not, que nós falamos don't, temos o does not, que nós falamos doesn't. Mais para frente nós vamos ver won't, didn't, haven't. Nós temos várias palavras que significam não e que são usadas em diferentes situações. Então, coloca isso na sua cabeça, lembra direitinho que em inglês nós temos vários nãos diferentes. Então, para dizer eu não sou, lembra da última aula, verbo to be, eu não sou, I am not. Mas para dizer eu não gosto, que é na nossa aula de hoje nós estamos vendo, I don't like. Então, é importante que você lembre e tenha muito claro na sua mente aonde você usa cada um dos nãos para futuramente você não se confundir, ok? Vamos então agora para a nossa extra task, para a nossa atividade extra. Number one, número 1. Write, escreva, on your, no seu, notebook. Notebook é o seu caderno. E o que nós vamos escrever? O que nós vamos write on the notebook? 10 sentences. 10 sentences são 10 sentenças ou 10 frases. Só que essas 10 frases são da seguinte forma: 5 dizendo, saying what you like, 5 saying what you like, 5 dizendo o que você gosta, and 5 e 5 saying what you don't like, e 5 dizendo o que você não gosta. Mas é o que você não gosta. To do, de fazer. To eat, de comer. To watch, de assistir. E assim por diante. Então você pode dizer 5 coisas que você gosta. I like orange. Eu gosto de laranjas. I like watching. Watching. Lembra que quando você vai dizer uma outra ação, um outro verbo, você coloca o ing. Eu gosto de assistir. I like watching. Se você quisesse dizer eu gosto de cantar, você vai pesquisar lá na internet. Cantar em inglês. E aí a internet vai te dizer que cantar é sing. Sing. S-I-N-G. Sing. E aí, para fazer a sua frase, como é que você vai fazer? Você vai dizer I like sing. Só que depois do sing, no finalzinho, você vai colocar ing. Singing. Ok? I like singing. Para a frase ficar correta. E o que você gosta de cantar? I like singing pagode, for example. Eu gosto de cantar pagode. Or I like singing rock and roll. Eu gosto de cantar rock and roll. Ou I like singing gospel. Eu gosto de cantar música gospel e assim por diante.
Se você não quiser dizer, né, que gosta de cantar, quiser falar, por exemplo, eu gosto de andar, fazer caminhada, você pode procurar lá na internet andar ou caminhar. A internet vai dizer para você que é walk, walk, W-A-L-K. E aí, como é que você vai elaborar essa frase? Você vai dizer I like walk, W-A-L-K. E no final você vai colocar o ing. I like walking. I like walking. E onde você like walking? Onde você gosta de caminhar? I like walking in the park. I like walking in the park. Eu gosto de caminhar no parque. I like walking on the beach. Eu gosto de caminhar na praia. E assim por diante. Você vai então criar as suas 10 frases. 5 dizendo coisas que você gosta de fazer, de comer, de assistir, de andar e assim por diante. E outras 5 dizendo o que você não gosta de comer, de fazer, de assistir e assim por diante, ok? É claro que para essa atividade você vai precisar usar a internet ou um dicionário para pesquisar as palavras que você não sabe. Porém, uma última orientação para você: não coloque a frase toda no Google e traduza, porque se você faz isso, você está sabotando o seu aprendizado. Você está sabotando, você está trapaceando, e isso vai fazer com que o seu cérebro não progrida, né, no ensino do inglês, no aprendizado do inglês, como ele tem que progredir. Então, pega aqui as nossas dicas. Se não entendeu bem a aula, assista novamente. E se ainda assim você não entendeu muito bem, manda lá uma mensagem para a gente pelo WhatsApp ou pelo nosso e-mail para a gente tirar a sua dúvida. E com certeza você vai entender e vai conseguir fazer essa sua atividade, ok? Se você é aluno da nossa modalidade de aulas em grupo, então essa extra task vai ser corrigida lá na sua aula em grupo. Se você é aluno apenas do nosso curso online, você pode também fazer a correção ou tirar dúvidas através das nossas lives, ok? É só verificar lá no nosso Instagram as datas e horário das lives para você então conseguir fazer aí a sua correção ou tirar as suas dúvidas. Galera, have a break, tem aí um intervalo, see you soon, vejo você em breve na nossa próxima aula, ok?